Olá pessoal, eu sou o professor Clemildo e nesse vídeo eu quero discutir com vocês uma questão que é a seguinte: o que faz um símbolo se tornar, ser classificado, ser qualificado como um símbolo religioso? Ou melhor, o que é um símbolo religioso? Bom, por que essa pergunta ela é importante? Ela é importante porque na atualidade tem acontecido muitos casos de intolerância religiosa e alguns desses casos envolvem desrespeito em relação aos símbolos religiosos. Às vezes nós encontramos pessoas que invadem uma igreja ou uma casa de religião, quebram os símbolos que estão ali. E aí as pessoas dizem: olha, isso é uma ação de intolerância religiosa. Ou mesmo, às vezes, quando acontece de alguém utilizar um símbolo religioso, por exemplo, no carnaval ou numa manifestação, e aí toda a comunidade que tem aquele símbolo como um símbolo religioso se revolta porque aquele símbolo foi desrespeitado. Então, o que faz com que algo se torne um símbolo religioso? Bom, é claro que o símbolo religioso ele é sempre considerado um símbolo para aquele grupo, evidentemente. Para os grupos que não têm aquele símbolo como símbolo religioso, aquele símbolo não vai passar de mais um objeto que não significa necessariamente um símbolo religioso. Então, o que tem que se levar em consideração é o grupo, quer dizer, é o grupo quem considera o símbolo como símbolo religioso. Então eu classifico aqui pelo menos três coisas que devem ser levadas em consideração quando a gente fala que algo pode ser um objeto ou algo pode ser considerado um símbolo religioso. Claro que existem outras coisas, como aqui a gente tem que ser rápido, né, para que o vídeo não fique muito comprido. Eu vou destacar pelo menos três coisas que parecem óbvias, mas deve ser levado em consideração. Bom, de vez em quando eu vou olhar também aqui para o lado, porque eu estou com o computador aqui e coloquei aqui o meu roteiro, então eu vou seguindo o que eu escrevi aqui. Eu diria que a primeira coisa que deve ser levada em consideração é que aquele símbolo, pelo fato de fazer parte da liturgia ou da celebração dos grupos religiosos, por si só ele já é considerado um símbolo religioso. Então, quando, por exemplo, um grupo religioso realiza uma celebração, em geral, há símbolos, né? E a gente pode pensar isso não só em relação às igrejas cristãs, mas como qualquer outra religião. Toda religião, ao realizar suas celebrações, utiliza símbolos. Quando esses símbolos são utilizados, então, em suas liturgias, né? A liturgia, então, é aquela ordem que a celebração, aquela ordem que a celebração acontece, em que ela é realizada, né? Nessa liturgia, quando são utilizados, nessas liturgias, quando são utilizados, então, símbolos religiosos, e invariavelmente nas liturgias há a presença de símbolos religiosos. Então, o simples fato de um símbolo fazer parte de uma celebração ou de uma liturgia, ele passa a ser um símbolo religioso. A segunda coisa que eu diria que é importante levar em consideração quando a gente pensa em um símbolo religioso é entender que aquele símbolo religioso, ele não é simplesmente um objeto, ele deixa de ser um objeto qualquer e ele passa a ser algo em que o fiel ou o grupo teve uma experiência religiosa com ele, né? Uma experiência de transcendência. Então, por exemplo, uma vela acesa em sua casa é simplesmente uma vela, não é um símbolo religioso, a menos que você esteja utilizando aquilo como uma vela acesa para determinada obrigação religiosa, ou uma vela que foi colocada em um ritual na rua, enfim, passa a ser um símbolo religioso.
Mas então eu diria que a segunda coisa que faz com que um símbolo se torne um símbolo religioso é quando o fiel ou o grupo, eu vou falar em grupo porque em geral quem reconhece o símbolo religioso é o grupo, não é o fiel. Então o grupo religioso ele teve uma experiência com esse símbolo, uma experiência que vai além do significado natural do símbolo, uma experiência que eu diria transcendental, né, que transcende essa realidade. Então esse objeto passa a ser também um símbolo religioso. E o terceiro aspecto que eu diria então que devemos considerar quando falamos de o que é um símbolo religioso, o símbolo religioso é uma manifestação ou sinal da crença. Quer dizer, o símbolo religioso expressa uma fé, que parece também ser muito lógico, né? Mas a gente tem que levar isso em consideração, porque, como eu falei, é o grupo quem reconhece o símbolo. Então, se aquele grupo reconhece aquele símbolo como fazendo parte da sua crença, como uma expressão da sua fé, esse símbolo passa a ser considerado um símbolo religioso. Em todos esses casos, a gente tem que levar em consideração também o seguinte, a motivação que conduziu aquele objeto a ser um símbolo religioso. Foi o exemplo que eu dei da vela, né? O símbolo religioso ele só vai ter essa característica se houver uma motivação religiosa. Quer dizer, a motivação religiosa é quem transformou aquele objeto em símbolo religioso. E aí esse objeto ele passa a ser também objeto de veneração, de adoração, né? E muitas vezes é utilizado até também como objeto de proteção, né? Adquirindo muitas vezes poderes mágicos, né? Sobrenaturais, né? Então a comunidade reconhece esse símbolo, né? como algo que traz unidade para o grupo, né? Então, outro aspecto que temos que levar em consideração quando falamos sobre o símbolo religioso é a ideia de que o símbolo religioso ele está ligado a significados que dão sentido à vida, né? Aquele símbolo religioso, ele não é neutro. O símbolo religioso faz parte de uma visão de mundo. Então, ele dá significado à existência, ele dá significado à vida. Por isso que, muitas vezes, eu diria, na maioria das vezes, quando se tem uma ação de intolerância, em que as pessoas quebram, danificam, ou mesmo fazem alguma ação de desrespeito a um símbolo religioso, isso se torna muito grave, porque aquele símbolo ele tem um significado que vai, como eu falei, além do simples objeto. Ele dá um significado para a existência das pessoas que acreditam ou creem naquele símbolo, né?